Olá pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto. Vamos lá. Ainda sobre coisas que falamos ontem. Depois que eu gravei, eu soube que 28 viagens, 28, algumas internacionais, outras aqui no Brasil mesmo, do Lula, foram organizadas pelo GSI e pelos militares que vazaram as informações para o Mauro Cid. Então vejam, com essa gente não se brinca. Isso não é um alarmismo. Com essa gente não se brinca. Os caras que passam... Por que eles passavam as mensagens para o Mauro Cid? Com que intuito? E aí eles é que organizavam as viagens do Lula, prevendo tudo. Que horas o Lula chegaria no aeroporto para pegar para pegar o helicóptero, para pegar o avião, como chegaria, em que carro, tudo isso é pensado pelo GSI. Tudo. Quantos carros vão, quantos são os seguranças que vão à frente, quantos são os seguranças que vão atrás, tudo, toda essa logística é pensada pelo GSI. E esses caras tinham isso tudo nas mãos e passavam isso tudo para o Mauro Cid. 28 viagens. A Janja, eu já tinha falado isso aqui ontem, ela nunca gostou de que o GSI fosse o responsável pela segurança do Lula. Ela sempre disse que devia ser a Polícia Federal, até porque a Polícia Federal é que tem know-how para isso. Ela disse na época, não sei como é que está isso, que a segurança dela, ela não queria do GSI, que ela ia continuar com a segurança da Polícia Federal. Aí isso foi lá quando decidiu que ia ser o GSI, então eu não sei se está sendo o GSI ou se está sendo a Polícia Federal. Mas ela deu declaração ontem de que o GSI deveria ter um comando civil. Eu iria mais longe, eu acho que o GSI tem que acabar. Eu não vejo sentido nenhum do GSI existir com a função que ele tem hoje. Mas ela fala em pelo menos ter um civil à frente do GSI para tirar esse caráter que, na verdade, o GSI só existe para ser uma boquinha para os milicos e para ser uma forma dos militares estarem próximos ao presidente da República, seja lá quem for o presidente. Acho que a Janja está certa. O Silvinei Vasquez deu depoimento hoje na Polícia Federal sobre todas as mutretas que ele fez na vida. Passou mal, teve queda de pressão, ficou angustiado, pediu para parar, foi medicado, depois voltou a depor, enfim. E saiu também hoje uma notícia que, além de tudo que a gente já sabe que ele fez, outras coisas vamos saber ainda, ele abriu as portas da Polícia Rodoviária Federal para a Igreja Universal. Então, carros, viaturas da Polícia Rodoviária Federal arrecadavam, transportavam e entregavam bíblias, encomendas e outros materiais da Igreja Universal. Vejam o que essa gente fazia e fez no país. Imaginem se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Imaginem só essa situação. Praticamente nada do que a gente sabe, a gente saberia. Tá? Só isso. Só isso já... Eu acho que já basta para a gente ver o quanto foi importante o Lula ter ganho a eleição. 7 policiais rodoviários federais foram presos hoje por venderem mercadorias apreendidas. Entendam isso. A Polícia Rodoviária Federal apreende mercadoria. Contrabando, apreende maconha, apreende cocaína, enfim, armas nas estradas. A função dela é fiscalizar estradas. E esses 7 policiais pegavam essas mercadorias apreendidas, ao invés de mandar lá, sei lá para quê, para leilão, sei lá para onde que vai, eles vendiam. Aonde? No Paraná. Um estado que gosta desse tipo de coisa, né? Lá no Paraná. Todos presos. Essas prisões foram feitas pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. A própria Polícia Rodoviária Federal prendeu policiais rodoviários federais que estavam cometendo crimes. A empresa brasileira de comunicação, a EBC,
desfez um contrato, eu já sabia disso, nunca tinha falado aqui, mas já sabia disso. Na época do Bolsonaro, a EBC contratava a TV Record para obter dela as novelas bíblicas, aquelas novelas que a Record passa, Moisés, Nascimento de Cristo, enfim. Que a Record passe isso é um problema dela, é uma televisão do Bispo Macedo, da Igreja Universal. Mas o Estado ter contrato com ela, e aí repetia a novela, porque não tinham tantas, né? E ficava repetindo aquela coisa e tal, não sei o quê. A EBC acabou com isso e comprou 15 filmes nacionais, com o intuito, obviamente, de prestigiar, incentivar o cinema brasileiro. Tem o nome dos filmes aqui, eu não conheço a maioria, conheço alguns. Não sei se são bons, se são ruins, e aí eu acho que isso nesse momento interessa pouco. O que interessa é o prestígio ao filme nacional. Então os filmes são, só pra gente, quem conhecer é até bom, né? Que conheça e diga, esse é bom, esse é ruim. Os filmes são A Febre, O Chão, A Luta do Século, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, esse aqui eu conheço, Um Lugar ao Sol, Ela Volta na Quinta, Aquários, ótimo filme com Sônia Braga, O Som ao Redor, esse eu também conheço, ótimo filme, Mãe Só Há Uma, Riscado, Pela Janela, Riscado é um, Pela Janela é outro, Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, nunca ouvi falar desse, Castanha, também não conheço, Los Silêncios, também não conheço, e Unicórnio. 15 filmes brasileiros comprados pela EBC e passa aí na programação da TV Brasil. Lula está no Rio, estará amanhã também. Veio anunciar junto com Eduardo Paes e com Cláudio Castro investimentos em mobilidade urbana, especialmente na região de Campo Grande, construção de 2 bilhões de investimento, construção de um anel viário, BRT, melhoria no BRT, um túnel que vai desafogar o trânsito em Campo Grande, vai ligar direto com a Avenida Brasil. Aproveitou, fez crítica na frente do Cláudio Castro, a polícia assassina que matou um menino de 13 anos, ele inclusive se confundiu, disse que o menino tinha 16, o menino tinha 13 anos, era uma criança. Mas se mostra um democrata, porque assim, no meio lá do evento, as pessoas que estavam assistindo lá o evento vaiaram o Cláudio Castro. E ele disse, olha só, nós estamos aqui, eu sou presidente da República, divirjo do Cláudio Castro, somos adversários políticos, mas a eleição passou e nesse momento eu sou o presidente da República, ele é o governador do estado, o Paes é o prefeito e nós temos que trabalhar juntos em prol do Rio de Janeiro. O Lula dá demonstrações assim, inequívocas da grandeza democrática dele e como ele lida bem com essa história de mesmo, às vezes com raiva do cara, mas nesse momento ele consegue se colocar como um governante, não como aquele político que está ali brigando, discutindo, brigando por voto, etc. Ele é um exemplo disso. Não é só ele, tem outros caras que fazem a mesma coisa. Mas assim, ele é um exemplo nesse tipo de atitude. Realmente é impressionante. Às vezes eu fico até assim, nossa, como é que ele consegue? Mas ele faz isso bem. Outra informação importante, a Petrobras vai voltar a investir na construção de plataformas e navios. Isso é ótimo, porque isso incentiva a indústria naval, a indústria de estaleiros. Eu me lembro bem, antes do Lula assumir o primeiro mandato, a gente passava ali na Ponte Rio-Niterói, eu observava muito isso, conversava com a família, enfim. A gente passava ali na Ponte Rio-Niterói, e lá em Niterói, indo em direção à região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, aqueles estaleiros todos abandonados, todos caindo aos pedaços, tudo abandonado, literalmente abandonado. Quando o Lula foi presidente, e até com a Dilma, aquilo revitalizou. Você via, era flagrante, você via aquilo tudo com
gente, mais estaleiros, você via os guindastes funcionando, você via, enfim, você via vida, emprego, trabalho e desenvolvimento econômico. No governo Temer e Bolsonaro, a gente voltou a ver, não chegou a ter a destruição total, a gente voltou a ver estaleiros abandonados, largados e completamente largados ao Deus dará. Agora vão voltar a gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar riqueza para o Rio de Janeiro. O Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, ia depor hoje na CPI dos atos golpistas. Não foi porque dizem que ele vai fazer delação premiada e que nessa delação premiada ele vai entregar a cúpula das Forças Armadas, que lembram que eu contei aqui que ele esteve no Ministério da Defesa, lá no governo Bolsonaro, trabalhando, meio que sendo contratado pelo Ministério da Defesa para tentar invadir as urnas eletrônicas. E que o relatório, eu contei isso aqui com muito espanto, o relatório que o Ministério da Defesa apresentou ao TSE, dizendo que as urnas eram frágeis e tal, teria sido escrito por ele, Walter Delgatti, não foram os sábios militares do Ministério da Defesa. E aí parece que ele vai entregar muita coisa dessa relação espúria que aconteceu. É importante que prevejam, né, que cuidem da segurança pessoal dele, porque corre risco de vida, na minha opinião. Bolsonaro doou 100 mil reais para a viúva do policial da Rota que foi assassinado lá no Guarujá e que gerou depois aquela vingança da polícia do Tarcísio, que matou 16 pessoas. O curioso é que ele deu esses 100 mil reais daqueles 17 milhões que ele arrecadou com Pix, que é lavagem de dinheiro, na minha opinião, ou no mínimo é um monte de imbecil dando dinheiro para o Bolsonaro. E ele usa esse dinheiro para fazer esse tipo de coisa e fazer proselitismo político. Que é assim, dei 100 mil para a viúva do policial morto. Engraçado, ele não deu 100 mil para a família do menino assassinado pela polícia aqui do Rio de Janeiro, né? Na Flórida, gente, sabe, para ver como é que os Estados Unidos realmente... No outro dia eu já falei aqui da Flórida alguma coisa que eu sinceramente já não me lembro mais, mas eram coisas assim absurdas. Na Flórida, o governador proibiu nas escolas o livro Romeu e Julieta, porque tem conteúdo sexual. O país que se diz a maior democracia do mundo. Não pode ler, as crianças não podem ler um livro porque o Estado considera aquele livro inadequado por ter conteúdo sexual. Bom, né? E no Equador, um candidato, eu vou dizer um candidato de centro. Por quê? Porque, gente, eu vi hoje na Globo News, no UOL, na Folha, no Estadão, cada hora um diz uma coisa, que o cara era de esquerda, que o cara era de direita, que o cara era de centro-esquerda, que o cara era de centro-direita. Então, sinceramente, até agora eu não sei. O que eu sei é um candidato que estava em quinto lugar, a eleição é dia 20, daqui a 10 dias. Um candidato que estava em quinto lugar, com 4% das intenções de voto nas pesquisas. A líder da pesquisa é a candidata de esquerda, bem à frente, com probabilidade de ganhar no primeiro turno. E o cara foi morto ontem com 3 tiros, tem outras pessoas feridas lá, porque ele estava entrando num carro com seguranças e tal, tem gente ferida além dele que morreu. O fato é, eu não sei, eu estou estranhando muito que assim, o governo do Equador, que é de direita e que tudo indica que vai perder a eleição, diz que vai apurar, botou o país em estado de emergência, manteve a eleição no dia 20 e disse que quem vai apurar o crime vai ser o FBI dos Estados Unidos. Isso não me convence, não me agrada. Eu não sei se tem alguma coisa política no assassinato, mas o cara se dizia um
um crítico, um lutador contra o narcotráfico, e aí o atual presidente está fazendo todo um proselitismo político, dizendo, vamos apurar, o país não pode viver assim, sob o jugo do narcotráfico e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É óbvio que o Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil, por exemplo, já disse que a esquerda que mandou matar o cara porque tinha interesse algum, né? Porque a candidata de esquerda é a líder das pesquisas, disparada na frente, com chance de ganhar no primeiro turno. Quem menos tinha interesse na morte desse cara, um cara que tinha 4% das intenções de voto, quem tinha menos interesse na morte dele seria esta candidata. É preocupante. Além, óbvio, da morte do cara, que ninguém deseja a morte de ninguém, é preocupante porque acho que podem estar... Talvez não tenha sido, a morte não tenha sido com essa intenção, mas a consequência está sendo o governo de direita lá usando a morte do cara para tentar virar o jogo na eleição e botar o FBI para investigar isso. Não tem isenção alguma. O FBI, os Estados Unidos, a CIA, nessas questões da América do Sul, a gente tem que ficar longe deles, muito longe deles. Tchau, até amanhã.